Olá, meu nome é Melina, eu estou hoje com a Marília, aqui ao meu lado. Nós vamos falar sobre os novos paradigmas no acesso à justiça, principalmente sobre a atuação da psicologia e do serviço social na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós vamos dar um enfoque, então, nas profissões, no serviço social e na psicologia e falar de alguns aspectos dos avanços do acesso à justiça. Eu estou com a Marília, mas na assessoria técnica psicossocial da Defensoria nós contamos também com o trabalho e a colaboração da Lidiane, que é assistente social, e da Paula, que é psicóloga. Para começar, antes da gente situar qual é o trabalho de assistentes sociais e psicólogos na Defensoria, nós vamos falar um pouco sobre a Defensoria Pública de um modo geral, como ela nasceu, como ela se instituiu, isso para contar um pouco do lugar que a gente está falando. Então, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela é uma instituição nova, apesar de estar prevista na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição vigente. Lá em 88, então, tem a previsão dos estados, do dever dos estados de prover assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar por serviços advocatícios, custas processuais. E mais do que isso, para a defesa de uma parcela da população que historicamente sempre foi muito excluída. Então, a previsão de 88 e o Estado de São Paulo tem uma marca que a gente pode dizer uma marca negativa, porque foi um dos últimos estados brasileiros a implementar a Defensoria Pública de São Paulo. Em 2006 apenas, que o Estado de São Paulo então efetivou esse direito da população. E só efetivou por conta do movimento da sociedade civil. Então, grupos organizados, categorias profissionais, como o serviço social, a psicologia, os conselhos, melhor dizendo, do serviço social e da psicologia, foram pedir que esse direito fosse efetivado. Então, a gente tem um lapso temporal, de 88 a 2006, sem a garantia efetiva da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. E nós temos, para quem quiser buscar mais informações da Lei de Criação da Defensoria, a Lei Complementar Estadual 988, que versa sobre a criação da instituição. Então, por que a gente está falando que a Defensoria ela traz novos paradigmas? Ela quebra uns, e traz outros novos. A Defensoria, então, no seu estatuto, na sua função, ela atende, como eu já disse, um público que muitos não querem atender, que é um público que fica à margem da sociedade. Hoje a Defensoria atende uma população que ganha até 3 salários mínimos de renda familiar, e em alguns casos até 4, e é um público que tem as suas demandas deixadas à margem, como eu falei. Além disso, a gente tem uma ampliação do conceito de judicial para o conceito jurídico. Antes, a assistência era uma assistência judiciária, e hoje a gente entende como assistência jurídica após a Constituição, porque a assistência jurídica, ela diz do acesso aos direitos de uma forma mais ampla, e não só no processo. Isso é interessante e tem a ver com a nossa exposição de hoje, porque faz sentido ter outras profissões na Defensoria. Então, você pode estar perguntando, a Defensoria, então, não teria que ter só advogados do Estado, como a maioria das pessoas conhecem, só defensor público formado em Direito? Não é só para entrar com um processo? E aí, então, a ampliação desse conceito nos diz que não, que conseguir direitos é muito mais do que entrar com um processo no sistema de justiça. Então, essa é uma inovação da Defensoria Pública, que tem esse olhar para além do papel, faz essa defesa de forma ampla e integral. Outra característica da Defensoria é o âmbito extrajudicial, que está ligado ao ponto que eu falei agora. Então, muitos dos direitos das pessoas que nos procuram, eles são acessados via extrajudicial, ou através da pressão de movimentos, junto com a Defensoria, de movimentos sociais,
ou através de pactos entre a Defensoria e o Estado, a Prefeitura, o Estado. Então, essa é uma parte importante da atuação da Defensoria. E isso cabe tanto aos defensores, quanto às assistentes sociais, psicólogas e outras profissões. A gente também atua em demandas coletivas na Defensoria Pública. Essas demandas coletivas dizem de direitos que muitas vezes a gente percebe no atendimento individual, mas você vai coletando as histórias de vida das pessoas e vê que tem aí uma linha de negligências do Estado, uma linha de violações. Então, o problema não é individual, não é uma falha daquela família, daquele indivíduo. É sim uma questão coletiva e a Defensoria tem a prerrogativa de atuar e poder fazer a defesa de pessoas que estão em ocupações ou que estão sofrendo processos de reintegração de posse. Então, essa é uma marca bastante importante da Defensoria. Nesse sentido, eu gostaria de complementar a ideia desse novo paradigma com a ideia de que quando a gente pensa nos conflitos, nas histórias das pessoas, como uma história, né? Se a gente recorre, por exemplo, ao filósofo Walter Benjamin, e ele fala de uma historiografia crítica, e ele propõe que a história seja contada do ponto de vista dos vencidos, que essa seria uma maneira crítica de recontar a história. Eu acho que quando a gente pensa na Defensoria, a gente pode fazer essa analogia pensando que dar voz a essa população que normalmente não tinha o acesso ao sistema de justiça, trazer essas histórias para o sistema de justiça, possibilitar que essas histórias sejam contadas, que cada pessoa no seu conflito traga a sua versão, a gente também pensar que a gente está fazendo uma justiça de forma crítica também. Ainda falando dos diferenciais da Defensoria, né, e dos avanços, a gente tem núcleos especializados na Defensoria. Nós contamos hoje com 9 núcleos especializados. Dentre eles, para dar um exemplo, a gente tem o Núcleo de Defesa da Mulher, Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, Núcleo da Habitação, da Infância e Juventude. São núcleos que vão tratar de temáticas específicas em âmbito estadual. Além dos núcleos, acho que é importante dizer, a Defensoria, então, a gente está falando de Defensoria estadual. Existe a Defensoria da União, mas hoje o nosso recorte, né, e o trabalho, o lugar de que a gente fala é da Defensoria Estadual e de São Paulo. Então, a nossa instituição, ela está presente no estado, em diversas cidades, não está ainda em todas as comarcas, mas tem uma previsão de que isso aconteça em breve, né, que a Defensoria chegue a todas as comarcas. E a gente, então, tem núcleos especializados na capital, que são de âmbito estadual, e tem as unidades que atendem a população próxima à sua residência. Na capital de São Paulo, a Defensoria está em várias regiões e bairros para fazer o atendimento da população. Nós temos também um diferencial, e aí acho, salvo engano, no sistema de justiça não tem um paralelo, são os espaços de participação da sociedade civil. O sistema de justiça é um sistema muito fechado, em que a população não tem uma proximidade, muito pelo contrário, né, é um sistema distante, em que as pessoas têm medo. Muitas vezes a classe que a gente atende, a população que a gente atende, figurou muitos anos como ré em processos, principalmente criminal, sem a possibilidade de defesa ou de sequer entrar com uma ação de divórcio, por exemplo. Então, hoje, a Defensoria abre um espaço para a população chegar até o sistema de justiça, mais propriamente até a Defensoria, e a gente tem alguns canais abertos com a sociedade civil, em contraponto aos outros órgãos do sistema, que é muito autoritário e distante da população. Então, nós temos uma ouvidoria externa, que é muito importante para regular, para poder observar como a Defensoria funciona, se de fato o atendimento está a contento da população. Nós temos também um momento chamado Momento Aberto, que funciona no Conselho Superior da Defensoria,
O Conselho Superior da Defensoria é o órgão, a instância deliberativa, um colegiado, né, que delibera sobre as questões mais importantes da Defensoria e acontece semanalmente as reuniões do Conselho. E nesse espaço existe a possibilidade da população, então, ir até o momento aberto e se expressar, se manifestar. Ou falar da Defensoria, ou falar de um direito que está sendo negligenciado. Então é um espaço muito importante que tem que ser ampliado, cuidado para que ele se mantenha. Nós temos também os ciclos de conferência da Defensoria, que acontecem a cada 2 anos. E é um espaço onde a população pode propor, por exemplo, a criação de um núcleo especializado, como eu falei agora há pouco. Então, a título de exemplo, a população poderia sugerir a criação de um núcleo de habitação. Olha, é uma demanda que a gente sente no território, né, no bairro X, e a gente precisa, então, de um núcleo de habitação. A Defensoria vai estudar essa demanda e vai ter as metas para implementar tudo o que sai desse ciclo de conferências. Então, é a sociedade chegando e regulando mesmo o sistema de justiça através da Defensoria, né? Isso seria importante que tivesse em outros órgãos também. E aí, chegando mais ao ponto da nossa exposição de hoje, um diferencial da Defensoria é o atendimento interdisciplinar. A gente tem uma atuação interdisciplinar na Defensoria que é muito diferente, arrisco dizer, né, Marília? A gente está aqui um pouco por conta disso, de que é uma atuação diferenciada de outros órgãos do sistema de justiça. E a gente vai contar um pouco do como a gente atua, né, de como a gente atua na Defensoria. O que fazem os assistentes sociais e psicólogos na instituição. Então, é importante esclarecer, antes da gente falar do trabalho interdisciplinar, qual que é a diferença do trabalho multidisciplinar e do trabalho interdisciplinar. Falando brevemente, de uma forma, fazendo uma síntese, né, que são conceitos estudados há muito tempo, a atuação multidisciplinar, ela prevê simplesmente a existência de diversas disciplinas numa instituição, num serviço. Porém, essas disciplinas, elas não precisam interagir, nem sequer ter o mesmo objetivo. A atuação interdisciplinar, que é o nosso horizonte na Defensoria, diz da existência de várias áreas do saber, várias disciplinas, e que elas tenham uma relação entre si, uma cooperação, e que tenham um objetivo comum. No nosso caso, a Defensoria é a defesa do usuário, a defesa dos direitos. Então, esse é o ponto que faz ser fundamental, né, a presença de outras áreas na Defensoria. Então, a gente tem na Defensoria hoje outros saberes, que é, além da psicologia e do serviço social, a gente tem contadores, engenheiros, arquiteta, temos sociólogos, administradores, só que em grande número hoje. Quais são as profissões que atuam na Defensoria em maior número? Defensores públicos formados em direito, oficiais de defensoria, que são profissionais de nível médio, e assistentes sociais e psicólogos. Nós entramos na Defensoria em 2010, então nós temos essa linha do tempo. 88, a Constituição Federal disse que era um dever do Estado ter a Defensoria. 2006 a gente tem a implementação. E em 2010 nós temos ampliação do quadro com a entrada de outras áreas do conhecimento. Então nós temos aí então instituído o CAM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria, com assistentes sociais, psicólogos em sua maioria. Para quem quiser saber mais também, nós temos uma deliberação, que é do Conselho Superior da Defensoria, número 187, que fala das atribuições desses profissionais. E foi muito interessante que na nossa entrada, em 2010, nós ajudamos a construir essa deliberação. Foi o grupo de assistentes sociais e psicólogos que disse o que seria, que imaginou junto com os defensores, o que seria possível fazer. Então, eu acho que isso mostra a evolução dessas carreiras na Defensoria e hoje o papel fundamental que tem.
Em 2014, a gente tem um dado interessante que nós tivemos quase que triplicou o quadro de assistentes sociais e psicólogos na instituição, que denota, né, mostra a importância da atuação desses profissionais. Para falar um pouco do que a gente faz na prática, eu chamo a Marília, convido a Marília para poder falar um pouco melhor de como a gente tem atuado no dia a dia, no cotidiano profissional dentro da defensoria, que na verdade é o modo como a gente faz. Bem, então eu vou trazer alguns aspectos da atuação interdisciplinar, que a gente ressaltou como é importante essa atuação no âmbito da defensoria. E essa atuação, como a Melina já disse, ela é prevista por algumas atribuições que estão nessa deliberação 87, e que nós, nesses anos, tentamos organizar de modo a pensar em 5 eixos principais de atuação. Esses eixos são formas com que psicólogos e assistentes sociais atuam na instituição, mas não dizem respeito especificamente a demandas. Por quê? Existem muitas demandas que chegam para o CAM. Questões de saúde mental, situações de vulnerabilidade social, situações de violência, seja contra a mulher, seja contra crianças, seja contra idosos. Então, são situações em que a demanda jurídica apresenta uma faceta psíquica e social bastante complexa e que vai necessitar desses outros saberes para, seja compreender essa demanda que chega, seja para pensar em caminhos possíveis de lidar com elas. Então, diante dessa diversidade, dessa complexidade de demandas, a gente pensou, para contar para vocês, que a gente tem 5 possibilidades de enfrentar essas demandas. Uma primeira delas é o atendimento psicológico e social, que é aquele momento em que o psicólogo, o assistente social, seja cada um deles, ou seja, os dois em conjunto, vão oferecer um espaço de escuta para essa pessoa que veio buscar a defensoria. É muito importante esse aspecto do atendimento, que é uma escuta qualificada que esses profissionais vão oferecer para a pessoa que veio buscar, e nela tentar perceber, tentar clarificar essa demanda, que muitas vezes não chega uma demanda que rapidamente vai ser enquadrada em alguma questão legal ou que vai ser judicializada. Então, essa escuta diante dessas demandas complexas possibilita, seja clarificar essa demanda, seja atendê-la nesse âmbito extrajudicial. A título de exemplo, a gente pode pensar muitos casos que chegam, de fato, nas triagens da defensoria, são casos envolvendo saúde mental. Aquelas pessoas que possivelmente estão passando por uma situação delirante, tem alguns delírios de perseguição, algumas relatam que foi implantado um chip na cabeça, ou que existem câmeras espalhadas dentro da sua casa, que a vida delas está sendo filmada e passada na televisão. Então, pessoas com esses tipos de delírio chegam nas triagens e é muito importante contar com esse espaço de escuta qualificado, seja para, entendendo essa demanda apenas no âmbito da saúde mental, a gente poder redirecionar para política de saúde, né, para ter um atendimento, para ter um destino para esse sofrimento, seja para identificar se há, ainda que a pessoa esteja numa situação de delírio, mas ela pode ter uma demanda jurídica, sim. Por exemplo, tem muitas dessas pessoas que adquirem dívidas e precisam de uma orientação com relação a essas dívidas, ou estão com algum problema com relação à documentação, precisam de orientação, ou diversas outras demandas jurídicas que essa pessoa pode ter e que precisa desse atendimento da defensoria. Então, esse atendimento específico do psicólogo, do assistente social, ele tem essa característica de fornecer uma escuta atenta e qualificada para destinar essas demandas para um caminho mais adequado quando elas se apresentam para a defensoria. Então, esse é um primeiro eixo da nossa atuação. Um segundo eixo é o mapeamento
e articulação com a rede de serviços. Como eu estava falando, a pessoa às vezes chega na defensoria por ser essa população, como a Melina já caracterizou, uma população marcada pela vulnerabilidade social, muitas experiências de exclusão social, humilhação social. Então, são pessoas bastante vulneráveis que às vezes não têm acesso a direitos básicos como saúde, educação, ou mesmo um direito da dignidade, de ser escutada como pessoa, que é um pouco o que eu estava tentando dizer desse primeiro eixo do atendimento, que é esse momento em que a gente vai oferecer uma escuta para essa pessoa. Mas, enfim, como a gente tem a população caracterizada dessa maneira, é muito importante que a gente conheça as políticas que estão disponíveis naquele território e, portanto, faça esse mapeamento da rede e essa articulação para conhecer naquele território quais políticas públicas estão disponíveis, quais serviços eu posso orientar a população a procurar. Por exemplo, uma demanda recorrente também que nos chega são familiares que querem internar os seus parentes, seja por uso problemático de drogas, seja pelo fato da pessoa apresentar algum transtorno mental. Então, o que chega como demanda? Esse pedido de internação. Mas a partir dessa escuta, dessa conversa com a família, a gente vai pensar, então, em como orientar essa família de que a internação não vai resolver esse problema. Contar para a família que houve uma modificação na política de saúde, então a gente passou por uma reforma psiquiátrica, hoje a internação é apenas uma fase possível do tratamento, mas não é a solução, porque vão existir outras formas de tratamentos que se darão em meio à comunidade. Então a gente vai trabalhar com a família, que ela também vai participar desse cuidado, ela tem a sua responsabilidade em cuidar desse familiar que está passando por essa situação. E então a gente vai articular com a rede, principalmente a rede de saúde, se for esse caso, né, de uso problemático de drogas, para pensar em estratégias de tratamento para essa pessoa, mas a gente não vai então responder aquela demanda que era o pedido da família por internação. Ou seja, a gente vai tratar essa demanda que chega no âmbito extrajudicial. Um terceiro eixo de atuação é a produção técnica e registro. Esse eixo é algo mais familiar para quem atua no sistema de justiça, porque se a gente pensa no psicólogo e assistente social do Tribunal de Justiça, aquele que trabalha junto ao juiz, esse é basicamente o trabalho que eles fazem, de laudos, pareceres, analisando um conflito dessa perspectiva supostamente neutra, que daria um parecer para fundamentar a decisão do juiz. Isso no Tribunal de Justiça. A nossa produção técnica aqui na Defensoria dos Psicólogos e Assistentes Sociais é uma produção que vai ter um olhar para aquele pedido daquela pessoa, e nesse sentido ela vai ser de certa forma parcial, porque ela vai estar olhando a partir do ponto de vista que aquela pessoa traz, aprofundando aquelas questões apresentadas e relatando aquilo para que aquilo entre no processo. Um pouco como eu tinha falado a respeito da defensoria, contar a história do ponto de vista dos vencidos, trazer essa outra perspectiva para dentro do processo. A partir desse atendimento psicológico social, a gente pode então partir para essa produção técnica, que vai trazer de forma mais cuidadosa e mais com esse olhar específico da psicologia ou do serviço social, trazer essa história para dentro do processo para fortalecer e embasar essa defesa jurídica que está sendo feita. Isso seja na área criminal, onde a defesa do réu pode ser qualificada por um estudo social, um estudo psicológico, seja na área da infância e juventude, em que, por exemplo, uma família que está sendo acusada de ser negligente no cuidado com seus filhos, ela pode estar passando por um processo de destituição de seu poder familiar. Nesses casos, o psicólogo, o assistente social podem
conversar com essa família, realizar um atendimento, ou mesmo visitas domiciliares para compreender quais as questões estão em jogo nessa suposta negligência. Então, a gente pode fazer um estudo apontando todo o percurso que essa pessoa já percorreu na rede em busca dos direitos e, muito possivelmente, ela não encontrou esses direitos a que ela teria, né, deveria ter direito, ela não teve esses direitos garantidos. Então, apontar como a política de habitação está falha e se a casa não é adequada para aquela criança estar vivendo ali, isso não é um problema daquela família, isso sim é um problema do Estado. Então, como contextualizar essa situação de suposta negligência para pensar na defesa dessa família. Então, a produção técnica vai acabar sendo uma atuação mais judicial, né? Porque geralmente é a produção que a gente faz para entrar dentro desse processo, mas sempre com um olhar bastante crítico e desse lugar de uma certa parcialidade e enquadrada legalmente no âmbito da atuação como assistente técnico, porque nós não somos peritos, nós atuamos como assistentes técnicos, né? No processo, ou mesmo no início do processo, produzindo esses relatórios para fundamentar essa defesa. Bem, então a produção técnica é esse terceiro eixo, e agora eu vou contar um pouquinho do quarto eixo, que é a educação em direitos e formação, que é um trabalho que também é de toda a instituição, mas que psicólogos e assistentes sociais têm atuado bastante por estar bastante próximo à rede de serviços, nessa articulação, nesse contexto de compreender as políticas públicas. O psicólogo e o assistente social acabam sendo uma pessoa de referência para esses serviços quando eles pensam em, por exemplo, fazer um evento para os usuários desse serviço e falar sobre direitos fundamentais, falar, por exemplo, contar o que é a defensoria para esses usuários. Então, a gente tem feito essas atividades de educação em direitos para, junto com a rede, pensar nessa forma de ampliação do acesso à justiça. Esse eixo também tem esse aspecto da formação, que psicólogos e assistentes sociais, por terem uma formação específica, alguns estudando temas, por exemplo, como a violência contra a mulher, outros estudam questões ligadas à infância e juventude. Na nossa formação temos um aprofundamento em alguns desses temas. Então, podemos trazer a outros atores da instituição, por exemplo, os estagiários de direitos, ou mesmo defensores públicos, trazer um pouquinho desse conhecimento específico para pensar na defesa e garantia de direitos com relação a esses temas mais afetos à psicologia e ao serviço social. Bem, então esse foi o quarto eixo. Com relação ao quinto eixo da composição extrajudicial de conflitos, vale ressaltar que é uma atribuição institucional, que sejam defensores públicos, psicólogos, assistentes sociais, todos unem esse esforço de tratar as demandas no âmbito extrajudicial. Então, quando chegam esses conflitos para a Defensoria Pública, antes de pensar já numa tradução de como aquele conflito seria enquadrado dentro da legislação para se pensar um processo, antes disso, a gente vai pensar em que formas seria possível resolver isso sem ingressar no sistema de justiça, de forma extrajudicial. Então, chega uma pessoa com um determinado pedido, por exemplo, ela quer pedir a guarda do filho. Ao invés de imediatamente você transformar aquilo num processo, a gente pensa em chamar a outra parte, pensar numa composição, em uma maneira de que aquele conflito possa ser resolvido de forma extrajudicial. Então, todos os casos que chegam, se as pessoas estiverem de acordo, se elas estiverem dispostas a conversar sobre esse problema, ao invés de partir diretamente para o processo, isso pode ser, pode-se tentar essa composição extrajudicial.
E a atuação do psicólogo e do assistente social nessa composição, ela vai se dar naqueles casos em que o conflito apresentar uma complexidade maior ou que estiverem envolvidas questões psicológicas, questões sociais, e aí sim um psicólogo, um assistente social, ele vai poder intervir naquele conflito a partir desse olhar da sua formação. E uma característica muito importante dessa composição é que a gente rompe, né, com aquele paradigma de que um terceiro irá decidir sobre um problema que é referente à minha vida, né? Então, se eu vivo aquele problema, eu vou delegar para um terceiro, um juiz que não conhece aquele meu problema, para resolver aquele problema do jeito que ele acha melhor. Não, a gente trabalha com esse outro modelo que é tentar, junto com a pessoa, trabalhar com autonomia para que ela pense caminhos possíveis para resolver esse problema, para que ela se responsabilize, que ela abarque as responsabilidades envolvidas naquele conflito que dizem respeito a ela e, muito importante, para que ela escute o outro, a outra pessoa envolvida, como aquela pessoa percebe aquele conflito e, ouvindo esse outro lado, tentar juntos pensar em possibilidades de resolução desse conflito. Essa composição extrajudicial, geralmente as pessoas entendem como conciliação ou mediação, mas como na defensoria a gente não assume uma técnica específica, seja da conciliação, seja da mediação, e cada unidade vem construindo essa prática de uma maneira que é peculiar, seja pelo perfil dos profissionais que estão lotados naquela unidade, seja pelas características daquele território. Então, essas práticas acabam sendo muito orgânicas e sendo construídas de modo singular em cada unidade. Então, a gente chama de composição extrajudicial para pensar dessa maneira mais ampla, que é uma tentativa extrajudicial de resolver aquele conflito. E aí a psicóloga, o psicólogo, o assistente social, eles vão intervir nesses casos em que haja uma maior complexidade para pensar, então, nessa forma em que as pessoas possam exercer sua autonomia e chegarem a soluções para além do que a lei poderia prever. E isso é muito interessante porque a população que a gente atende também, por ter essa característica de ser uma população que está excluída do acesso aos bens econômicos, por exemplo, às vezes ela tem um problema com relação à sua casa, a divisão desse bem. E como essa população, às vezes, não tem a escritura do bem, não é um bem legal, porque pode ser uma ocupação, pode ser uma área em que a pessoa não é dona, de fato, daquele terreno, mas a gente pode, sim, pensar naquele conflito em formas de resolver sem precisar entrar no âmbito legal, porque se a gente fosse entrar nesse âmbito legal, não teria possibilidade, porque aquele imóvel não tem nem escritura, como que a gente vai partilhar? Mas nesse aspecto, se a gente pensa então na atuação extrajudicial, ela possibilita que esses conflitos, mesmo dizendo respeito a questões que não estão no âmbito da lei, elas vão poder ser tratadas e enfrentadas para que aquele problema seja solucionado. Acho que é importante a gente colocar, Marília, que a composição ela não resolve todos os problemas, né? É uma das portas que a Defensoria tem trabalhado e tem tentado abrir para a população. A gente pensa em alguns tipos de conflito, dentre eles tem os conflitos privados, que acabam gerando muito sofrimento para as famílias. Eles às vezes são decorrentes de questões culturais, estruturais, mas eles afetam muito o âmbito privado, como a Marília comentou, uma disputa de guarda, por exemplo. Um conflito, melhor dizendo, de guarda dos filhos. Então, para esses casos, a mediação ou a composição extrajudicial de conflitos, ela pode ser uma alternativa. E outros órgãos de justiça, do sistema de justiça têm tentado.
Porém, tem alguns conflitos que são mais estruturais e acabam sendo negligência do Estado. Nesse caso, nem sempre a composição não poderia ser aplicada, porque vale também, a Defensoria precisa fazer com que o Estado cumpra o seu dever. Então, ela pode ser usada se as pessoas concordarem e dependendo do conflito. Muitas vezes, a gente tem uma cultura de judicialização da vida. Então, tudo do âmbito ou público ou privado, a gente tem uma cultura de judicializar, né, de processar. E o que a gente percebe é que muitas vezes a justiça, o processo, ele se torna ineficaz, ele não atende às expectativas, aos desejos, e cada vez mais as pessoas vão produzindo mais processos, né, porque o desejo dela, ou a vontade, a expectativa não é suprida, porque o juiz vai dar uma sentença outra do que aquela que ela imaginava. Então, eu penso que esses eixos, né, com que a gente tem trabalhado, com essas 5 possibilidades, basicamente, é um jeito da gente traduzir as nossas atribuições, comunicar as nossas atribuições em 5 frentes de trabalho, como a Marília apresentou. Então, eu penso que são alternativas para a defesa de uma classe, né, de uma classe que está bem estabelecida, né, para a gente, está bem significativa, e é a função da Defensoria defender. Penso que também a gente poderia falar para você que está nos acompanhando brevemente o que é o serviço social e o que é a psicologia. Acho que a gente passou já contando como que a gente atua dentro de uma instituição específica, que é a Defensoria Pública, mas acho que a gente pode falar um pouco do serviço social e da psicologia. O serviço social, ele é uma profissão nova no Brasil. E qual que é a função? O serviço social, ele tem a função de defender os direitos, de buscar com que a população tenha acesso aos direitos. É um profissional, né, o assistente social, que é formado em serviço social, ele é um profissional que pode planejar, executar e monitorar políticas sociais, isso em diversas instituições e setores. Pode ser em hospitais, em instituições jurídicas, né, no campo, na área sociojurídica, pode ser na política de assistência social, na habitação. Historicamente, o assistente social dentro do sistema de justiça, a entrada dele no sistema de justiça data quase que do início da profissão no Brasil, meados de 30, 40. E esse profissional, então, tem que ficar muito atento, porque o Estado, muitas vezes, solicita ao profissional com que ele faça a manutenção, né, de algumas desigualdades. E a nossa função é justamente o contrário. É desvelar, é contar, é trazer à tona essas desigualdades sociais e lutar, então, a favor da classe trabalhadora e de uma classe excluída. Então, o papel do serviço social, ele é bem fácil de ser identificado e está muito alinhado à função da Defensoria Pública do Estado. A psicologia, eu acho que as pessoas em geral já têm uma noção, uma expectativa do que seja a psicologia, mas também ela tem uma história junto ao sistema de justiça e uma demanda por dizer a verdade do sujeito, dizer o que é melhor para o sujeito. E o que a gente entende, a psicologia que a gente acredita hoje, ela vai sempre pensar as subjetividades, as relações entre as subjetividades, nos contextos em que elas se dão, para também tirar de foco o indivíduo como o único responsável por tudo que acontece, por todos os problemas que aí estão. É uma tradição da psicologia, ela surgiu para apontar no indivíduo as não adaptações, a anormalidade, quem está adequado ou não dentro de determinadas normas, mas eu acho que hoje a gente tem superado essa história de medir e controlar no indivíduo essas características e pensar numa psicologia crítica, uma psicologia social que vai olhar para os contextos de forma mais ampla e trabalhando assim as potencialidades dessa subjetividade,
mas sem desconsiderar todo esse contexto social em que esses problemas são construídos, né, na perspectiva histórica. E a gente sai desse lugar de dizer da verdade do sujeito, dizer o que é mais adequado, o que não é mais adequado, de prescrever normas, para olhar para o sujeito e trabalhar que esse sujeito, de forma emancipada, possa se responsabilizar por suas escolhas e possa estar esclarecido das possibilidades que ele tem de resolver seus conflitos, e também para que esse sujeito encontre os recursos externos, né, no âmbito social, no âmbito das comunidades, para lidar com esses problemas. Então, eu acho que desse modo a psicologia está muito alinhada à missão da Defensoria e vai contribuir bastante para essa defesa dos direitos dessa população que historicamente vem sendo excluída do acesso às diversas políticas, inclusive do sistema de justiça. Nós entendemos que a atuação de assistentes sociais e psicólogos na Defensoria, e psicólogas, né, que em sua maioria são mulheres, tanto assistentes sociais quanto psicólogas, que elas contribuem para o acesso da população aos direitos fundamentais, muitas vezes, né, que são negligenciados. A gente acredita que quando a população chega para falar com o defensor público, pedindo que aquele direito seja efetivado, porque muitas vezes a população chega com um sofrimento. Ela não sabe o nome do processo, ela não sabe se aquilo é cabível no processo. Quando a gente traz outros atores para a instituição, para além do direito, a gente consegue ampliar essa escuta e ampliar as possibilidades da população conseguir o que ela almeja e o que é de direito. Então, ter essa perspectiva crítica que a Marília colocou, que a psicologia e o serviço social em sua revisão crítica e em sua atuação importante hoje na sociedade, ela tem muito a contribuir com os desejos e com os direitos da população que nos procura. Então, é uma forma de ampliar, de melhorar esse atendimento jurídico, né, e de compor, junto com o colega do direito, o defensor público, uma assistência de fato integral, né, e gratuita, que é a nossa função primordial na Defensoria. Então, acho que quem quiser procurar também, falar conosco, nós vamos deixar nosso contato, o nosso e-mail da Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria, para vocês poderem fazer o contato, se tiver mais dúvidas, esclarecimentos que precisarem ser feitos, a gente está à disposição. Muito obrigada e hoje a gente fica por aqui.